Vamos lá. Hoje a gente começa então a parte de endereçamento IP, né? Essa eu considero uma das partes mais importantes aí do CCNA, porque ela vai ser necessária para você resolver questões do próprio endereçamento IP e questões de configuração também, tá? Então a parte de endereçamento IP e subrede é importante para a gente fazer uma prova legal, né? Então vamos começar como sempre, né, com os exercícios. Hoje, ao invés de colocar naquele pool, eu digitei direto aqui. Eu não tive tempo hoje de fazer o pool, tá? Mas vamos lá. Primeiro exercício, só sobre a aula de ontem, tá? A aula de ontem não, a aula de quarta-feira passada. Então, um administrador de redes faz um ping para 192.168.2.5 e testa com sucesso a conectividade com um host que foi recentemente conectado à rede. Quais são os protocolos usados nesse teste em específico? Aí ele dá a opção ARP, CDP, DHCP, DNS e ICMP. Qual que vocês acham? Tem que escolher duas, tá? Ó, AIE, dois aqui, o Eduardo e o Antônio colocaram lá AIE, ARP, ICMP, Tânia também AIE. É isso aí, né? Como ele já sabia o IP, ele não precisa usar DNS, né? Porque ele já sabe o IP, então não precisa usar DNS. Então ele só usou o ARP para descobrir qual que é o MAC address dessa máquina e o ICMP para fazer o ping, né? Beleza? Fácil, né? Espero que tenha sido fácil. Qual dos seguintes protocolos usa as portas UDP e TCP ao mesmo tempo? SMTP, Telnet, FTP ou DNS? Essa é uma resposta só, tá? Todo mundo, né? DNS, né? O DNS, ele usa a porta 53. O DP, quando ele quer fazer conexão cliente para o servidor. E quando ele vai trocar informação de servidor para servidor, ele usa TCP, tá? Então ele usa o DP quando é cliente para servidor. E servidor para servidor, ele usa TCP. O SMTP é TCP porta 25. O Telnet TCP porta 23. FTP portas 20 e 21, 20 e 21 do TCP, e o DNS é TCP e UDP porta 53, né? Então resposta D, beleza? Ó, exercício 3. Ele traz um conceito lá do capítulo 11, desculpa, do capítulo 10, né, da parte de ACL, para cá para o capítulo 5, ó. Eu fiz uma lista de acesso onde eu bloqueei as portas 21, 23 e 25. Quais os serviços abaixo serão permitidos nessa interface? Ó, cuidado com a pergunta, hein? Então o cara bloqueou 21, 23 e 25. E ele quer que você escolha dos serviços abaixo aqui, ó, qual que vão passar. Quais deles vão passar nesse firewall que ele fez. Ó, não tem quantas escolher aí, né? Essa aí é uma sacanagem. Eu não coloquei quantas escolher para pegar, né? Para responder essa aqui, é só a gente chegar e ver, ó. Se ele bloqueou 21, é FTP. Se ele bloqueou 23, é Telnet. Se ele bloqueou 25, é SMTP. Então, Telnet, FTP e SMTP não podem passar, né? Porque ele bloqueou. O que vai passar são DNS, HTTP e POP3, que é D, E e F. O Eduardo colocou aqui, ó, D, E e F. A última resposta estava certa, lá, ó, D, E e F. Vocês entenderam aí a pegadinha? Que ele bloqueou 21, 23 e 25. Então, 21 que é FTP, 23 que é Telnet e SMTP que ele bloqueou, eles não vão passar. Quem que vai passar? É DNS, HTTP e POP3. Essa é a típica pergunta
que tem a famosa pegadinha, né? Para você, ele fala aqui ó, que ele bloqueia e quer saber o que é permitido, né? E o de baixo é aquela que eu comentei para vocês, eu procurei na internet aqui, ó, e coloquei, vocês podem ver até tá com o símbolo aqui do ninetut.com, né? Eu peguei de lá, sobre janelamento e confirmação. Dada a figura abaixo como a negociação de janela TCP já realizada. Qual a confirmação enviada pelo host remoto indicando que todos os bytes foram recebidos? Ó, então esse cara aqui ó, mandou 1, 2, 3, esse cara recebeu 1, 2, 3. O que ele vai mandar de confirmação para quem enviou para ele 1, 2, 3? Não está vendo a figura? Ninguém está conseguindo ver a figura? Ixi, Maria. Pior de tudo é que eu não tenho o que eu fazer, porque eu estou vendo. Vocês não estão vendo? Apareceu aí? Ah, beleza. Loucura do ISIQ. Então, ó. Volney não? Acho que vai ter que dar um refresh na página aí. Não, a página vai ter que... Demora um pouco às vezes para atualizar. Só o Volney que não tá vendo? Ah, tá. Deixa eu puxar para baixo. Continuam vendo aí a figura, né? Agora foi certo, né? Já tivemos uma resposta aqui, né? O Maicon acha que é C. Então a gente já teve uma resposta aqui ó, na C. Todo mundo C, né? Porque tem que lembrar que a confirmação é sempre feita mais um. Ó, o Rodrigo caiu na pegadinha lá, ó, ACK de 1 até 3 aqui, ó, não é, tá? A resposta certa é C, ele sempre confirma mais um. Se ele mandou 1, 2, 3, ele vai confirmar aqui, ó, mandando 4, tá? Então a resposta é C. Se aqui fosse 1000, fosse, por exemplo, 500, 1000 e 1500, o que seria aqui desse lado? Então, se aqui fosse 500, 1000 e 1500, o que o cara ia reconhecer do lado de cá? 1501, né? É isso aí. Vai reconhecer 1501. Beleza? Todo mundo entendeu aí agora o conceito? Esse é importante. Alguém tem alguma pergunta aí da aula passada? Alguma coisa que estudaram e ficou em dúvida? Podemos passar para frente? No comecinho aqui eu vou até dar uma revisada em algumas coisas, tá? Então, a gente vai ver agora a parte do IP, né? Vamos dar uma revisada aqui ó, de como é que funciona o fluxo do TCP/IP. Então, alguém manda, uma aplicação manda os dados dela, ela pode pegar vários serviços de rede. Esses serviços de rede, eles são endereçados para o TCP ou UDP. A gente tem que lembrar que quando o cara quer um serviço com entrega garantida, ele usa o TCP. Quando ele quer um serviço rápido, que ele não se importa com a garantia da entrega, ele usa o UDP, beleza? E as portas TCP e UDP são o primeiro endereçamento que o micro usa dentro dele, para definir a que aplicativo pertence cada fluxo, né? Então a gente tem que lembrar que o TCP/IP, ele é basicamente uma aplicação, são aplicações do tipo cliente e servidor.
o cliente identifica a aplicação interna que ele está usando com uma porta alta, né, TCP ou UDP, e a aplicação que ele quer usar lá no servidor, ele usa uma porta bem conhecida, né? Então esse endereçamento aqui, ó, das portas TCP e UDP, eles são utilizados para identificar que programa está usando cada fluxo dentro do computador. Então quer dizer o quê? As portas TCP e UDP devem ser únicas da máquina. Ele nunca pode repetir. E elas vão de 0 até 65.536. Na realidade, eu acho que ele vai de 1 até 65.535. Eu não sei se ele usa todas, tá? Aí, o IP, ele faz o endereçamento lógico, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então, isso aqui, ó, o TCP, ele fez o endereçamento interno do programa, né? Fez o endereçamento interno do programa, tá na máquina. Agora o IP ele vai fazer o endereçamento lógico. Como é que o cara chega até o destino remoto? Então é através do IP que o pacote dele vai ser roteado e vai chegar numa rede remota. E a camada de acesso aos meios, ele faz o endereçamento físico, para você poder enviar o quadro na tua rede local, seja ela LAN ou seja ela WAN, né? O endereçamento físico mais conhecido é o MAC, né? O endereçamento MAC, que ele é utilizado nas redes do padrão Ethernet. Fast Ethernet, Ethernet, Gigabit Ethernet. Mas tem outros endereços de camada 2. A gente vai ver no Frame Relay, por exemplo, que tem o DLCI. O DLCI é o Data Link Connection Identifier, que ele é o endereço de camada 2 do Frame Relay, beleza? Então, aqui eu quis fazer um resuminho para vocês, para a gente ver o fluxo aqui no TCP/IP, né? Eu fiz isso lá no OSI, a gente vê no TCP/IP. Então, por exemplo, aqui eu tenho um host, eu tenho um micro que quer falar com o servidor e ele quer usar o serviço de HTTP, que é acessar uma página de web. Então eu tenho um micrinho aqui ó, com o Internet Explorer ou então com Mozilla que digitou www.cisco.com. E lá na Cisco eu tenho um servidor Apache que está esperando conexão na porta TCP/80, que é a porta do HTTP. Então o cara aqui, ó, quando o aplicativo manda para a camada de aplicação HTTP, o TCP, que o HTTP é um programa, é um tipo de fluxo TCP, né, vai usar uma porta de origem acima de 1024, a gente viu que na realidade é bem mais alta que isso hoje em dia, né, mas com certeza é acima de 1024, e a porta de destino 80, porque ele quer chegar lá no servidor HTTP do outro lado. Então esse endereçamento aqui, ó, ele é utilizado internamente na máquina. Ele sabe que essa porta que você escolheu aqui, essa porta aqui, ó, vamos supor, você escolheu a porta 51.300, tá? Essa porta 51.300, tudo que chegar para ela tem que ir para essa paginazinha, para uma das abas que tem no Internet Explorer, tá? Aí o teu protocolo IP vai colocar o teu endereço local de origem e o endereço remoto do servidor, para você poder ser roteado através da internet. E quando você chega na tua LAN, ele coloca o MAC de origem dele, que é o local, e o MAC de destino é do gateway que está aqui nessa ponta, né? Então sempre nessa pontinha aqui, ó, a gente vai ter o roteador, o nosso roteador ADSL, seja o que for. Por exemplo, eu tenho uma saída ADSL, então aqui vai ter o endereço MAC do meu roteador ADSL. O meu roteador ADSL vai encaminhar isso aqui para a internet e a internet vai fazer o roteamento desse pacote que você mandou para chegar lá no servidor através do endereço IP de destino. Ele vai analisar esse IP aqui ó, de destino e vai mandando pela rede, tá? Então isso aqui vai ser encaminhado por vários roteadores até chegar no roteador da LAN desse cara aqui. Pode ser uma máquina virtual, pode ser o que for. Aí esse cara vai encaminhar esse pacote para cá, tá? Esse pacote vai ser encaminhado para cima, o IP vai verificar se o IP é realmente o IP do servidor. É o IP do servidor, vai encaminhar para o TCP vai ver que é uma solicitação para a porta 80 e vai encaminhar para o programa que está lá escutando na porta 80. Que a gente sabe que um servidor, ele sempre está com a porta aberta, ele fica lá com a porta no estado de escutando ou listening, tá? Agora,
O servidor recebeu, ele vai processar esse pacote, provavelmente isso aqui deu um GET à página, né, www.cisco.com, o servidor vai pegar e vai fazer o caminho de volta. No caminho de volta, agora a porta TCP de origem vai ser 80 e a de destino vai ser 51.300. O IP de origem vai ser o IP do servidor e o IP de destino vai ser o IP do host. Isso aqui vai chegar lá do outro lado e assim vai acontecer a comunicação. Beleza? Vocês conseguiram visualizar isso aí na rede? Então aqui, ó, a internet, ela usa esse princípio das interconexões de várias camadas de rede, tá? Então o objetivo é construir uma funcionalidade da rede com módulos independentes. Então eu tenho a camada de aplicação, que é independente da transporte, que é independente de rede, e assim vai. Então a gente tem uma diversidade de tecnologias de LAN. Eu tenho várias tecnologias de camada 1 e 2. Então eu posso sair de um link Ethernet, pegar um circuito serial frame relay, pegar um link MPLS e assim vai, tá? E uma diversidade de aplicações funcionando na camada 5, 6 e 7, que a gente sabe que no TCP/IP acaba sendo uma coisa só, né? Então a gente pode ter vários aplicativos passando. Com isso a gente tem um conceito de Internet Work. A internet é uma rede composta de várias redes, né? Aquele filme Guerreiros na Net, que tem gente que já está enjoado de ver, né? Ele mostra isso, né? A internet é um emaranhado de várias redes, né? Então aqui, ó, a internet é um conjunto de sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? São empresas que administram sua própria faixa de IP, tá? Então os caras têm a sua própria faixa de IP. Por exemplo, uma operadora de telecomunicações, um provedor de serviço de internet, faculdades, tem muitas faculdades que são sistemas autônomos, empresas grandes são sistemas autônomos. Nós em casa, a gente não é sistema autônomo. A gente aluga o IP da nossa prestadora de serviço. Eu, por exemplo, eu tenho aqui em casa a GVT. Então eu uso um IP que a GVT me empresta. Tá? Então ela está alugado. No pacote que eu pago para ele está o preço. Até se você quiser um IP fixo, você paga mais, né? Os caras cobram uma taxa a mais, de 50, 100 reais por mês, para você ter um IP fixo só teu, né? Quem tem domínio não necessariamente é um sistema autônomo, tá? E a gente, por exemplo, na DLTech, a gente tem domínio. O nosso domínio é o dltech.com.br, mas a gente não é sistema autônomo. A gente aluga um servidor fora. Então, normalmente, quem é sistema autônomo é quem quer ficar independente da operadora. Tá? Um sistema autônomo, você se conecta na internet com um protocolo de roteamento chamado BGP4. E aí, você tem o teu próprio IP e você vai ter que se conectar com vários provedores de internet através desse BGP4, tá? Mas só que a faixa de IP é tua. Você não depende de ninguém aí. Se mudar qualquer coisa, você continua com o teu IP. Então, o sistema autônomo é um processo que você entra lá no registro BR, na FAPESP, e você vai ter que pagar uma grana lá, você vai ter que alugar os IPs e tudo mais, tá? Vai continuar tudo como é, com IPv6 e IPv4, vai ser sistema autônomo quem quer. O BGP é um protocolo de roteamento, tá? No CCNA a gente vai ver o RIP, versão 1 e versão 2, o SPF e a IGRP. O BGP4, ele é um protocolo de roteamento também um pouco mais avançado, tá? Então, o endereçamento IP... Opa, ficou aquele ADSL perdido aqui, ó. Então, o endereçamento IP, cada computador de rede, numa rede TCP/IP, deve receber um identificador exclusivo, tá? Que é chamado endereço IP. O endereço IP opera na camada 3 e permite que um computador localize outro na rede, tá? Então o endereço IP ele é utilizado de maneira global. O MAC localmente, né? Para você se comunicar numa mesma LAN.
Então todos os computadores também têm um endereço físico exclusivo conhecido como MAC, tá? Isso é atribuído pelo próprio fabricante e é utilizado para o cara se comunicar na camada 2. Todo endereço IP é composto por uma porção de rede ou subrede e uma porção de host, tá? Então o cara tem um pedaço que significa a rede e um pedaço que significa o host, ele mesmo, tá? Então a rede é como se fosse um conjunto. Então a rede é como se fosse a nossa rua, por exemplo. Então eu tenho uma rua aqui, eu moro em Curitiba, numa rua chamada Nicásio Riquelme. Só que se alguém mandar uma carta para mim, para o Marcelo Nascimento da Nicásio Riquelme, o correio não consegue chegar, né? O meu número de host tem que estar contido na carta, que é 145, tá? E claro que aqui tem ainda o número da minha casa e tal, mas se você mandar para Nicásio de Riquelme 145, vai chegar para mim, porque Nicásio Riquelme é a rede, tá? E 145 é o número do meu host, o número da minha casa, beleza? Eu ainda posso dividir uma rede em subredes. Por isso que eu falei que ele pode ser dividido entre rede host ou rede subrede host, tá? Eu posso quebrar mais ainda. Então o endereço IP ele é formado por uma dupla. Não existe um IP sem máscara, tá? O IP tem que ter o IP e a máscara. Porque se você não tiver o IP e a máscara, você não consegue saber a que rede aquele IP pertence, beleza? Então você vai ter o endereço IP e uma máscara de subrede para saber a quem ele pertence. E o endereço IP versão 4, ele é formado por 4 octetos. Um octeto tem 8 bits. Então são 4 conjuntos de 8 bits, que dá um total de 32 bits. Beleza? Onde, na máscara, os bits 1 representam onde você tem a rede. E o bit 0 representa onde você tem o host. Opa, tem uma coisa ao contrário aqui, né? 0 representa a rede e 1 representa a host, tá? Não é isso aqui não. Vamos fazer um rabisco aqui, ó. Aqui e aqui. Eu estava dormindo quando eu fiz essa transparência, tá? Então, o bit 1 representa a rede e o bit 0 representa a porção de host. Vamos falar assim, ó. O Orlando perguntou aqui, quer dizer que as classes não representam nada, tudo é regido pela máscara. Sim e não, tá? Se você tiver uma rede class full, você tem dois tipos de rede class full e classless. Se você tiver uma rede class full, que é regida pela classe, você já sabe a máscara, tá? Mas mesmo assim, você configura o IP e a máscara. Não dá para você entrar numa placa de rede só com o IP sem a máscara, tá? Agora, se você tiver uma rede classless, onde a classe não diz nada, aí obrigatoriamente você tem que ter um IP e uma máscara para saber em que rede você está. A gente vai ver isso ao longo do curso, tá? Então, como eu falei aqui, ó, o endereço IP ele é formado por 32 bits. Então, o IP versão 4 tem 32 bits. O IP versão 6 tem 128 bits, tá? Então o V4 tem 32 e o V6 tem 128. Mas o V6 fica para o capítulo 14, fica para o último capítulo, tá? Que é o 14 atualmente. Então veja aqui, ó, o IP versão 4 ele é formado por 1, 2, 3, 4 octetos, tá? Então veja aqui, eu tenho 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, ó. 1, 2, 3, 4 octetos, tem um total de 32 bits. Beleza? Repetindo, né? Então o endereço IP é rede mais host. E quem delimita quem é rede e host é a máscara. Então, quem define quem é a porção de rede de host é a máscara. Onde na máscara tem 1 é rede e onde na máscara tem 0 é host, tá? Então, por exemplo, nesse endereço IP abaixo,
Quem é a porção de rede? Veja, eu tenho o IP 192, 168, 10, 115, com uma máscara 255, 255, 255, 0. Para quem não sabe binário, 255 é tudo 1, são 8 bits 1. Opa, eu não contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 255, 255, 255. E o resto 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho aqui, ó. Quem é a minha rede? É onde tem bit 1. Então veja, no 192 a máscara está tudo 1. Isso aqui é rede. 168 está tudo 1. Isso aqui é rede. 10 está tudo 1. Isso aqui é rede. E onde está tudo 0, que é o meu 115, é a minha porção de host, tá? Então a rede é o 92, 168, 10 e o meu host ele é o 115. Beleza aí, pessoal? Eu vi aí que alguns colocaram 92, 168, 10, o host era 0. O host, na realidade, aqui, ele é o 115 nesse cara aqui. A gente vai ver daqui a pouco que tem umas artimanhas aí, tá? Mas então, eu não tenho como saber quem é a rede e quem é o host. É como se eu precisasse... Aqui, ó, onde tem tudo bit 1, é o nome da minha rua. Aí aqui no final eu tenho vários endereços, ó. Se você pegar em binário, 8 bits em binário, eles variam de 0 até 255. Então aqui dentro, ó, aqui dentro desse último octeto aqui, ó, que tem tudo 0, é como se eu pudesse variar dos hosts de 0 até 255. Só que eu não posso usar nem o primeiro e nem o último. A gente vai ver depois que o primeiro é o número da rede e o último é o broadcast. Então, ao invés de ter 256 IPs, numa rede que usa essa máscara 255, 255, 2550, eu tenho 254 IPs, que é o que o Orlando colocou aqui, né? A gente tem um total de 254 IPs para endereçar aí. Eu vou parar o vídeo aqui, dar encrenca na voz. Então, para a gente aprender endereçamento IP, a gente tem que saber os conceitos de binário, tá? Então, o que é um número em binário? A gente está acostumado com a notação decimal, né? O que é o decimal? Nós temos 10 dígitos, 10 algarismos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 0 até 9 dão 10 algarismos, tá? Então a gente está acostumado a contar em decimal, né? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Eu vou somando aqui, ó, de 0 até 9 e aqui na frente eu somo mais 1. Aí quando chegou no 29, eu vou colocar mais 1, aqui vira 3 e aqui vira 0, vai para o 30 e assim vai. Em binário eu só tenho 2 algarismos, 0 e 1. Tá? Então, só com 2 algarismos aqui, ó, você não tem muita opção de crescer. Então você tem assim, ó, 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o primeiro. O segundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 1 aqui, ó. Agora, se eu somar mais 1 aqui, ó, isso aqui vira 0 e o próximo para lá vira 1. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou somar mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou somar mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Vocês entenderam como é que cresce? É igualzinho aqui, né? Só que aqui eu tenho 9 algarismos. Eu vou ter que somar aqui, ó. Do 10 eu vou colocar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui, ó, virou 2, né? Aqui, ó, tava, aqui vira 2. Aqui não, ó. Eu tenho tudo 0, aí 1, 1, 0, 1, 1. Somei mais 1 aqui, ó, vai dar 1, 0, 0. E assim vai. E para eu converter isso aqui em decimal, ó, isso aqui vale 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Por quê? Cada casa dessa aqui, ó, vale 2 elevado ao número que está a casa. Ó. Daqui para cá, ele cresce, tá? Dá
direita para esquerda ele vai crescer. Então eu tenho 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. De 0 até 7 dão 8, né? Então o primeiro cara aqui, ó, ele vale 1, o segundo 2, 4, o terceiro 8, o quarto 16, 32, 64 e 128, beleza? É isso que vale cada bit, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, tudo vezes 0 vezes 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 6 vai dar 0 no final, né? Se eu colocar esse cara aqui, ó, como 1, ele fica somente esse cara aqui, ó, 2 vezes 2 elevado a 0, que dá 1, o resto vai ficar tudo 0. Qualquer coisa que multiplica 0 é 0, né? Se eu pegar esse segundo aqui, ó, ele vai ser 2 elevado a 0 vezes 0, mais 2 elevado a 1 vezes 1, que vai dar 2, e o resto tudo 0. Então isso aqui, ó, deu 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, tá? É assim que a gente vai crescendo os números em binário. Algum de vocês aí nunca viu o binário? Não precisa ficar com vergonha, tá? Se alguém nunca viu o binário, não tem problema. A gente tem uma apostila sobre sistemas numéricos no capítulo 5. Vocês podem usar essa apostila, ler e qualquer dúvida, perguntar pra gente no fórum, tá? Ou me chamar pelo Messenger aí, que eu ajudo, não tem problema nenhum. Então veja, para eu transformar um número de binário para decimal é fácil, tá? O que eu faço? Eu tenho 8 bits. Cada bit eu sei o valor dele, ó. 2 elevado a 0 vale 1, a 1 vale 2, a 2 vale 4, a 3 vale 8, 2 elevado a 4, 16, a 5, 32, a 6, 64, a 7, 128. Então se eu tenho aqui um número em binário, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, é só eu multiplicando por aquelas potências, ó. Isso aqui é 0 vezes 2 elevado a 7, 0 vezes 2 elevado a 6, mais 0 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 1. Que isso aqui dá um total de 29. Então eu tenho aqui, ó, o número 29 representado, tá? Tranquilo? O bicho pegou para alguém ou tá tranquilo? Pena que converter de binário para decimal a gente não precisa para o CCNA, tá? Ele é facinho, mas a gente não precisa. Na realidade, o que a gente vai precisar saber é o contrário, é converter de decimal para binário. Vocês vão ver que para a gente descobrir quando eu tenho uma subrede, quem está em determinada rede, eu tenho que converter os números em binário, tá? Então existem duas técnicas para eu converter de decimal para binário. Tem a técnica da divisão e tem a técnica de quanto sobra, tá? Então a técnica da divisão é, você pega o número aqui ó, em decimal, 245, e vai dividindo por 2, tá? Então, ó, 245 por 2, só pega a primeira parte, ó, deu 122, sobra 1. 122 por 2, dá 61, sobra 0. 61 por 2, dá 30, sobra 1. 30 por 2 dá 15, sobra 0. 15 por 2 dá 7, sobra 1. 7 por 2 dá 3, sobra 1. 3 por 2 dá 1, sobra 1. Pega isso aqui, ó, ao contrário, de baixo para cima, e você monta o número em binário. Ó, deu 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Então o método da divisão ele é tranquilão, não é difícil, né? Vocês entenderam aí como é que é o método da divisão? E para você tirar a prova dos 10, pega esse número aqui ó, que você dividiu e faz o decimal dele. Ó. Isso aqui ó, é 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 4 mais 1, que dá 245. Tem uma mãe aqui ó, que sempre que o número for ímpar, esse último bit tem que ser 1. Sempre que o número for par, esse último bit tem que ser 0, tá?
Então, número ímpar tem o último bit como 1, número par tem o último bit como 0. Beleza? Agora tem o método do quanto sobra. Esse é o que eu uso, tá? Esse é o que eu uso para o método do quanto sobra. Isso aqui não é um número binário, tá? A gente vai converter 110 em binário. A gente tem 8 bits nos octetos, né? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, o método do quanto sobra, a gente compara os números e vê se cabe dentro, da esquerda para a direita, tá? Então, por exemplo, eu pego esse número aqui, ó, eu vejo se o 128 cabe dentro dele, tá? Aí, se o 128 couber, eu coloco como 1 esse cara, diminuo ele desse daqui e vejo quanto sobra e comparo com 64. Aí, se não couber, vira 0. Se couber, vira 1. Aí diminui e vai fazendo. Ó, vamos fazer na prática aqui. Ó. Então, olha só. 128 cabe em 110? Não. Então, esse bit aqui do 128 fica em 0. Vamos colocar os bits aqui. Ó. Então, ficou 0. Tá? Aí, não coube, vou para o próximo. 64 cabe dentro de 110? Sim. Então, a gente seta o bit 1 e vê quanto sobra. Sobra 46. Então, agora aqui, ó, vai virar um bit 1 no espaço do 64. Ou ficou meio torto, mas tudo bem. Não tem problema. Deixa tortinho. Vamos para o próximo. O próximo é 32. 32 cabe dentro de 46? 32 cabe dentro de 46, sim. Então o bit do 32 vai setado em 1 e sobra 14. Tá? Eu diminuo aqui, ó, 46 de 32. Então esse cara vai ficar em 1. Agora eu vou pegar aqui, ó. O próximo é o 16. 16 cabe dentro de 14? Não. Então fica 0. Então aqui o bit que era o lugar do 16 fica 0. Tá ficando uma escadinha aqui, né? Parece que eu tomei umas antes de vir da aula. Mas eu não tomei, tá? Eu tô sóbrio. Agora vem o 8. 8 cabe dentro de 14? Cabe, né? Cabe dentro do 14. Se eu diminuir os dois, sobra 6. Então aqui ó, no 8 vai ficar como 1. Opa, vamos descer ele. Agora eu vou comparar o próximo. 4 cabe dentro de 6? Sim, 4 cabe dentro de 6. Então, vai ficar 1 aqui. 4 cabe dentro de 6. Sobra 2. Vamos para o próximo. 2 cabe dentro de 2? Sim. E sobra 0, né? Então, como sobrou 0, o último bit eu não tenho comparação. O último bit vira 0. Então eu tenho 0, 1, 1, 0, 111, 0. Esse aqui é o meu número em binário. Esse método eu também, tá, Tânia? Eu prefiro esse método do que o da divisão. A gente tem que lembrar que no CCNA não vai ter calculadora, tá? Então, escolha um dos métodos e treine. Use um dos métodos. Você não vai poder levar calculadora, você não vai poder levar o teu celular, não vai poder levar nada. Você vai ter que fazer essas coisas aí na munheca. Apesar que eu tenho algumas dicas aqui para facilitar a coisa, mas dependendo do IP que caia, você vai ter que fazer isso aqui e não tem jeito, tá? Eu gosto desse método aqui, eu acho ele mais... Quando você começa a praticar, ele vira quase que automático. Beleza? Alguém não entendeu? Tranquilo? Então acabou a coisa, é só a gente pegar aqui e eu tenho os números que eu coloquei aqui desse lado, né, que vai dar 0, 11, 0, 111, 0. É importante a gente guardar alguns números, tá? Esses números estão aqui, ó, no capítulo 5, tem um negócio chamado Folha para Rascunho de Subredes no capítulo 5. Eu vou usar com vocês na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai usar essa folha.
Essa folha é o quê? Você, quando chega no CCNA, você vai receber uma prancheta, tá? Uma folha plastificada, depende do centro de treinamento, do centro de prova lá da vui que você tiver fazendo a prova. Aqui na que eu faço, eles dão uma folha de A4 plastificada e dão uma caneta dessas tipo de escrever em quadro, tá? Então, antes de começar a prova, você tem lá 20 minutos para ler o tutorial da prova. Você aproveita esses 20 minutos para escrever o que está na folha de rascunho para subrede. O que está na folha de rascunho para subrede são as potências de 2, tá? Isso aqui, ó, o 2 elevado a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2 e a 1. Você vai anotar isso aqui, tá? Vai ter esses números aqui em binário, que é o 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 e 255. Só pode haver máscara de subrede com esses números. Não tem outro número na máscara de subrede, tá? Então, tudo quanto é tipo de máscara, você já vai ter aí facinho. O cara deu uma máscara lá, que é para comparar com o IP, que é um final 224. Ó, o 224 está convertido aqui em binário, é 111000000. Então você tem lá como tirar rapidinho qual é o binário daquela máscara, tá? E a gente vai ver também que para IP tem algumas contas importantes que a gente faz, tá? Que é quantos hosts tem uma rede e quantas redes tem uma subrede. Para isso é importante também saber alguns outros números, que é o 2 elevado à oitava, 2 elevado à nona e 2 elevado à décima, tá? Mas isso, como eu falei, na aula que vem a gente vai tratar desse assunto. Então nessa folha de subrede tem isso aqui. Tem o que você deve anotar antes de começar a prova para você ter um accelerator Tabajara para fazer as questões de IP, tá? Então o que são os IPs? Era um monte de número. Quando os caras inventaram essa história de endereço IP, a gente tem 4 octetos. Começa em 0000, que é o primeiro. Aí vai em 0001, 0002, até chegar no último, que é 255, 255, 255, 255, tá? Então o número mais baixo que eu tenho no octeto é 0. E o número mais alto é o 255. Se alguém apresentar um IP 256, ele não existe, tá? Eu já cheguei numa reunião com uma operadora e a mulher do lado da operadora mandou eu começar com o IP 300. IP 300 não existe, tá? Eu tô falando sério, isso aí não é brincadeira. Não vou falar o nome para não queimar ninguém, né? Mas ela queria que o IP começasse em 300. Não dá, né? Os octetos vão de 0 até 255, tá? Então cada octeto pode ir no máximo de 0 até 255, beleza? Então o cara que inventou essa história de endereço IP, o pessoal lá da Internic, eles tinham essa encrenca aqui, que era um monte de IP que eles tinham que dividir, tá? Aí eles inventaram a história de classe A, B, C, D e E, que a gente vai ver daqui a pouco. Então eles pegaram esses IPs aqui e definiram classes. Classe A, B e C são os endereços que eu posso rotear na internet. Classe D é utilizada para multicast e classe E é experimental, tá? Então, essa divisão inicial foi feita para poder otimizar isso. Mas a gente tem vários IPs aqui, ó, né? Aqui está mostrando, por exemplo, a rede 1, 2, 3, 10, 11 até 255. Isso aqui é uma classe A. Eu posso quebrar ainda essa rede 10 em vários outros subredes. E eu posso quebrar uma subrede em várias outras subredes dentro da mesma classe, tá? A gente vai ver como é que a gente faz isso em divisão de subrede. Então aqui, ó, no começo da internet, os caras pegaram e falaram assim, ó, eu vou ter redes, poucas redes muito grandes, eles fizeram a classe A. Eu vou ter algumas redes de tamanho médio, que vão precisar de bastante host, e eu vou ter um monte de rede pequena. Então a classe A são só 126 redes com 16.777.216 hosts, tá? Quem no começo da internet ganhou isso foi IBM, Microsoft, Cisco. Esses caras lá dos Estados Unidos ganharam classes A inteira no começo, tá? Classe B já tem
16.384 redes com 65.535 hosts. Então, imagine uma empresa que tenha 16 milhões de hosts para ter uma classe A e uma empresa que tenha 65 mil hosts numa rede só, tá? 65 mil micros num ambiente só. E a classe C, 2 milhões de redes com 254 hosts cada um, tá? Então isso aqui foi o que planejaram para o começo da internet. Isso não vale mais, tá? A gente continua falando em classe, mas na realidade, hoje em dia, a gente não usa mais. A gente usa uma tecnologia chamada classless, tá? Que é uma tecnologia que não quer nem saber para classe. É IP e máscara, tá? Não tem o que a gente não trabalha mais com classe A, B e C. Só que historicamente a gente continua falando, esse IP é classe A, esse IP é classe B, esse IP é classe C. Mas só que na internet já não vale mais só classe. Eu posso ter uma classe C com uma máscara de classe A, tá? Então, para você saber quem é classe A, quem é classe B e quem é classe C, você tem que converter o primeiro octeto para binário, e se ele começar com 0 é classe A, com 10 é classe B, 110 é classe C e 110 é classe D. Classe D é multicast. Ele não tem rede, ele não tem mais host. Todo mundo é host, tá? O endereço de multicast, todo mundo é host. Então veja, com isso aqui eu defini para onde vai cada classe, qual é o range de cada classe, até quanto vai cada classe, tá? Porque se o primeiro bit aqui, ó, da classe A é 0, ele só pode ir de 0 até 127, ó. Por quê, ó? Isso aqui é sempre 0, tá? Então, o primeiro host da classe A é quando os outros 7 bits são zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, começa em 0. Aí o segundo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O terceiro, aí vem aqui o 2, né? Até chegar no último, que é aqui, ó, com tudo 1. Acho que ficou um a mais aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É. Então, vai de 0 até, se você somar toda essa galera aqui, ó, vai dar 127, tá? Vai dar 127, beleza? Então a tua rede classe A é por isso que ela vai de 0 até 127, tá? Na realidade, utilizáveis a gente tem 126, porque eu não posso usar nem a rede 0 e nem a rede 127. A rede 0 representa a internet e a rede 127 é o IP de loopback que eu uso nos computadores, tá? Então, a rede 0 representa a internet e a rede 127 é o endereço de loopback. Então, úteis na classe A, eu tenho a rede 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a 126, tá? Aí na classe B, como ele tem aqui, ó, a gente vai ver, Antônio, depois que as redes são representadas nos roteadores com rotas, tá? Então, se você pegar uma rota para uma rede que é 0000 com a máscara 0000, representa uma rota para a internet, tá? Se você entrar no teu micro, lá no CMD, se você usa o Windows, né, e der um comando aqui, ó, route print, você vai ver que vai ter uma rede 0000. Essa é a tua saída para a internet, tá? Entendeu? Todo mundo entendeu aí? Então representa para os roteadores, tá? Para os roteadores e para os micros ela representa a internet. Justamente, essa é a famosa rota default. É a rota que aponta para o 0000. Toda vez que eu ver uma rota que aponta para o 0000, quer dizer que aquilo é para a internet. Essa rota quer dizer assim, ó, se eu não conheço o IP, quem conhece é a rota 0000, beleza? Então a classe B começa com 10, isso aqui vai de 128 até 191. A classe C começa com 110, ela vai de 192 até 223. E a classe D começa com 1110, que vai de 224 até 239. Vai ter que fazer um decoreba ou
nessa parte ou nessa parte. É obrigatório para o CCNA a gente conhecer as classes, tá? Então, classe A de 1 até 126, classe B 128 a 191, classe C 192 até 223, classe D 224 até 239, tá? Então, os meus endereços de internet estão aqui. Aqui, nas classes A, B e C, tá? Esses caras, eu tenho endereços de unicast e de broadcast. Endereço de unicast é o endereço do meu micro. Meu micro se comunica com outro através de unicast, tá? Unicast quer dizer que é um comunicando com o outro. O broadcast é quando o meu micro quer falar com todos os micros da rede, tá? Então, dentro desse cara aqui, ó, dentro desse conjunto aqui, ó, eu tenho endereços de rede, os endereços dos micros, que são unicast, e os endereços de broadcast, tá? Que a gente vai ter que aprender a calcular. E, claro, né? Para representar aqui, ó, então a classe A, ela tem o primeiro octeto é rede e os outros três são host. Classe B, primeiro e segundo octeto são rede e o terceiro e o quarto host. Classe C usa o primeiro, segundo e terceiro octeto para rede e o último octeto para host. E a classe D, que é multicast, só existe host. O multicast é quando eu quero fazer uma comunicação do meu micro com um conjunto de computadores, tá? É diferente do broadcast. Quando eu mando um broadcast, todo mundo recebe da minha rede. O multicast não. É quando eu quero fazer uma comunicação em conjunto, de um conjunto pequeno ou um conjunto seleto de computadores, tá? É aquela panelinha, né? Então, o broadcast é aquele cara que ele quer falar com todo mundo. O multicast é aquele cara que quer falar só com a panelinha dele. Em termos de máscara de subrede, então, eu tenho aqui, ó, 255, 0, 0, 0 para a classe A. Então, essa aqui é a máscara da classe A. 255, 0, 0, 0, tá? Porque só o primeiro octeto é rede. Classe B, 255, 255, 0, 0. E classe C, eu tenho 255, 255, 255, 0, tá? Classe D não tem máscara, Volney. A classe D não tem máscara. Ele é só um IP. Eu só coloco o IP. Classe D é diferente dos outros. Ele é só um host, tá? Não tem máscara. Então a classe A, a máscara é 255.000, classe B 255.255.00, classe C 255.255.255.0, tá? Isso aqui também pode ser representado com um prefixo. O prefixo, eu conto quantos bits uns tem na máscara, tá? Então, do classe A é 1/8. Classe B, ó, tem 2 octetos com 1, é 1/16. E o classe C, ele é o /24, tá? Então eu posso representar de duas maneiras a máscara. Com a máscara ou com prefixo, tá? O prefixo é só contar, então, quantos bits uns tem na máscara. Se o cara chegar para você, a máscara é uma /28, é fácil de você fazer, tá? Você faz assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 29, 30, 31, 32, ó. O resto, para completar o 32, é 0. Pronto. Eu tenho a máscara /28, tá? Que é 255, 255, 255, 240. Se você pegasse aquela folhinha que eu falei da subrede, né, que eu até mostrei há pouco os binários que a gente tem que saber, o 240 está lá. Você não precisa nem converter, você já sabe lá que é 240. Justamente, se eu estou falando de uma classe C, por exemplo, eu emprestei 4 bits aqui para fazer subrede e deixei só 4 bits para fazer host. Opa, tá faltando um bit aqui. Ah, não, tá, ficou lá do outro lado. Tá faltando não. Ele só foi teimoso e pulou lá para baixo. Agora a gente vai começar a ver. Opa, deu 9 horas, né? Deu
Deu a hora do nosso Intervalex aí. Depois do Intervalex, a gente vai começar a ver cada classe, as características de cada classe, tá? Apesar de que eu falei que na prática a gente trabalha com classless, né? Hoje em dia a maioria do roteamento é classless, a gente tem que conhecer cada classe, tá? Então depois a gente vai conhecer as classes de IP. Vamos pro coffee break agora, 9h10 a gente volta, beleza? Então vamos começar a ver as classes, né? Primeiro a gente tem que estudar as classes para depois ficar mal educado e sair da classe. Primeiro a gente vê tudo com classe, tudo bonitinho. Então a classe A. Classe A, ela foi criada para suportar redes extremamente grandes. Então são poucas redes com 16 milhões de hosts disponíveis para cada uma. As redes vão de 1 até 126. Na realidade vai de 0 até 127, só que o 0 é reservado para representar a internet e o 127 inteiro é reservado para representar a loopback das placas, tá? Então, a máscara de rede da classe A é 255.000 ou /8. É só contar quantos bits uns tem na máscara, tá? Então, em binário dá 8 bits uns e 24 bits 0, tá? Então aqui, ó, representar as redes da classe A, eu tenho a rede, por exemplo, 1000, 2000, 3000, 4000, até a rede 126.000, tá? Os hosts aqui, ó, eles vão de 1 depois da rede, 1001 é o primeiro host, tá? Até o último, que é 1.255, 255, 255. Na realidade, esse final 255 aqui, ó, ele é o broadcast, tá? Mas vamos colocar assim, ó, são todos os IPs que uma rede tem, tá? O primeiro aqui, ó, que é o 0, representa a rede. Aí eu tenho do segundo, que é o 1, até o último, que é um antes desse aqui, ó, né? Pode ver que se eu somar 1 aqui, ó, vai dar 2000. Beleza? Aí na rede 2 a mesma coisa. Começa no... Deixa eu apagar esse aqui, ó. A rede 2 começa no 2001 até 255, 255, 255. Se você somar 1 aqui, ó, nesse cara, se você somar 1, vai virar 3000. Aí somou 1, 3001, 3002, 3003, até 300255. Tá? Quando eu chegar aqui, ó, em 300255, se eu colocar mais 1, ele vira 3010. Tá? Até chegar 301255. Se eu somar 1, vira 3020. Até chegar no 3255, 255, 255. É assim que as redes crescem, né? Que os números IPs crescem, tá? É sempre da esquerda para a direita. Chegou em 255, soma 1 lá na próxima casa, né? Então ele vai crescer aqui, ó, de 0 até 255. Quando chegou em 255 aqui, ó, somou 1 aqui nessa casa e aqui vira 0. Todo mundo consegue enxergar isso aí? Por isso que o cara fala aqui, ó, né, que a classe A tem 16 milhões de IPs. Porque ele vai do 1 até o 255, 255, 254 na realidade, tá? Porque o 255 eu não posso usar. Já, então aqui, ó, representando graficamente, né, rede 8 bits, host 24 bits, tá? Como eu não posso usar nem a primeira nem a última, para calcular o host é 2 elevado a 24 menos 2, porque eu tiro a rede e tiro o broadcast, tá? Classe B foi criada na época para suportar redes de porte médio e grande. Então ele usa 2 octetos aqui, ó, na máscara para
rede e 2 octetos para host. Como ele sempre fica fixo em 10 aqui ó, na frente, ele vai de 128 até 191, tá? Como é que o cara chega nessa conta? Ó, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último vai ser 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o último, tá? Justamente, 2 elevado a 24 menos 2 dá o número de redes da classe A, Rogério. Número de hosts da classe A. Então aqui, ó, como é que o cara chegou desse número de 128 até 191, ó? Se você converter isso aqui, ó, em binário dá 128, e se você converter esse cara aqui, ó, dá 128 mais 63, que dá 191, tá? Isso aqui é uma manha que você pega com o tempo, mas sempre que tem tudo 1 aqui, ó, ele é 1 a menos que esse 0 aqui, ó. Então, ó, esse 0 aqui, ó, vale 64, tá? Como tem tudo 1 antes dele, essa soma toda aqui, ó, vale 63. Aí você pode converter em binário bonitinho e fazer as contas lá. Então, a classe B eu tenho 2 octetos para rede e 2 octetos para host. É uma dica legal, Valnei. Essa dica aí salva muita coisa. Classe C eu vou ter agora 3 octetos para rede e 1 octeto só para host. Tá? Então, classe C sempre começa com 110. Ela tem só 254 hosts. E ela vai de 192 até 223 no primeiro octeto. Tá? Eu não fiz aqui, ó, né? Mas as redes de classe B, então, elas começam em 128, né? Então, eles têm aqui, ó, a rede 128.000 é a primeira da classe B, 128.100 é a segunda, tá? 128.200 é a terceira, até 128.255.00. Aí a próxima vai ser 129.00. Aí vai crescer daquele jeito, né? 129.10, 129.20 até 129.255.00. Opa, faltou um 0 aqui, né? 00. Faltou um 0 aqui. Aí, como tem o 255 aqui, a próxima eu somo 1, vai virar 130.000. Tá? Até chegar lá, vou somando. A última rede é a 192.000, 192.100 até 192.255.00. Essa aqui vai ser a última rede. Desculpa, 192 não, né? É 191. 192 já chegou na classe C. 191 até chegar na 191.255.00, que é a próxima. 192 já pertence à classe C. Tá? Essas são as redes de classe B. E as redes de classe C, então, elas começam em 192 e vão até 223. Só que os primeiros 3 octetos são de rede. Só o último aqui, ó, que é de host, tá? Então são redes menores, são redes com poucos hosts. São muitas redes com poucos hosts, tá? Você tem um total aqui, ó, veja que aqui é fixo, é 110. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bits aqui. 5 bits que eu posso variar aqui, né? Eu tenho mais, então vamos colocar aqui, ó, 5 bits. Aqui do lado eu tenho 8 bits de rede. E aqui também, né? Opa. 8 bits de rede. Então a gente tem um total de 5 mais 8 mais 8, que está 16, 17, 18, 19, 20, 21 bits, né? Não calculei errado, né? A essa hora da noite minha cabeça já não é legal. Então, se eu tenho 21 bits para fazer rede classe C, se eu pego 2 elevado a 21, isso aqui dá o valor, tá?
Se vocês pegarem a calculadora lá, tem que pegar a calculadora científica, 2 elevado a 21, vai dar os 2.097.152 redes que o cara fala aqui, né? Ele falou aqui, não está falado aqui, né? Mas são 2 milhões de redes que a gente tem, cada rede com 254 hosts, tá? Então veja, 2 milhões de redes com 254 hosts. Por que 254 hosts? A gente tira do bit 0 aqui, ó. Sobraram 8 bits 0. E eu sei que eu tenho que descontar 2 bits, porque um representa a rede e o outro representa o broadcast. Então vai ser, na realidade, a conta de host é 2 elevado a 8 bit 0 menos 2, porque eu não posso ter nem a rede nem o broadcast, que vai dar igual a 256 menos 2, que vai dar 254 hosts, tá? Daqui que saiu a quantidade de hosts que uma classe C tem e a quantidade de redes que uma classe C tem. Beleza? Entenderam aí? A gente vai voltar nessas fórmulas, tá? Essas fórmulas são essenciais, tá? São bastante importantes aí. Classe D já é a classe de multicast. Não tem mais rede, não tem mais host. Todo mundo é host. Então são valores que vão de 224 até 239 no primeiro octeto, tá? Então classe D, todo mundo é host. Por exemplo, se eu quero que o meu micro participe de um grupo de multicast, é só colocar o mesmo IP no meu micro, no micro do vizinho, e todo mundo que vai participar daquele grupo de multicast, todo mundo coloca o mesmo IP. Sei lá, vamos chutar, eu fiz um grupo de multicast 224.001, tá? 224.001. A aplicação do multicast é a seguinte, vamos supor, o meu roteador é um roteador de telefonia IP, tá? E ele tem que fornecer, por exemplo, música em espera. Se você fizer com unicast normal, para cada telefone que tiver em música em espera, ele tem que criar um fluxo, tá? Quando você faz em multicast, aí ele não precisa, porque todo mundo usa um IP só. Ele só compartilha aquele fluxo com o pessoal todo, tá? Então a aplicação do multicast é para esse tipo de coisa. É quando você compartilha uma informação entre vários computadores. É para vídeo, TV por assinatura, essa parte de voz. Então, principalmente aplicações multimídia, tá? E a gente vai ver que protocolo de roteamento também usa. O RIP versão 2, ou SPF ou EIGRP, eles usam multicast para anunciar as redes dele, tá? Então eles trocam informação entre si via multicast. É até um IP de multicast que tem que decorar qual é o IP de multicast do RIP versão 2, do EIGRP e do SPF, tá? Então classe D sempre começa aqui, ó, com 1110 e tudo é host, tá? Tudo é host. Então a parte de não tem parte de rede, não tem parte de host. Tudo é host. Existe uma última classe chamada classe E, que é reservada pela IETF para pesquisas, onde os primeiros 4 bits são definidos como 1. Vai de 240 até 255. Na realidade, 255 não faz parte da classe E, tá? Esse que começa com 255 é reservado para o broadcast, que é 255, 255, 255, 255. Quando você mandar um ping para 255, 255, 255, 255, teoricamente, se a tua máquina fizer isso, porque o Windows já não faz isso, tá? Pelo menos a minha máquina aqui, que é o Windows 7 aqui, ele não está fazendo mais. Você mandaria um ping que todos os micros de todas as redes compartilhadas numa LAN iriam responder, tá? O endereço de broadcast, um ping para o endereço desse aqui, ó, todas as máquinas iriam responder. É um ping para hacker, tá? Então, classe E começa com 1111. Classe D começa com 1110. Bem facinho, né? Classe D 1110, classe E
1111. E também não tem esse esquema de rede host aí para a classe E. É uma classe reservada da IETF, que são os caras que fizeram a internet e fazem as regras aí todas do jogo, tá? Então, resumindo, classe A vai de 1 até 126, porque o 0 é reservado para a internet e o 127 para loopback. Classe B, 128 até 191. Classe C, 192 até 223. Classe D, 224 até 239. Classe E, 240 até 255. Então, os nossos micros, que a gente vai ver, os micros que nós vamos ver rodando na internet, eles vão estar aqui, ó, nessa faixa, tá? Nessa faixa aqui, ó, entre 1 até 223. Esses são os endereços que a gente acessa a página de web, as páginas estão anunciadas e tudo mais. Eles começam no primeiro octeto entre 1 até 126, pulo 127, 128 até 223. Se você estiver usando o endereço de classe D, é para fazer alguma coisa especial, que você está usando o multicast. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Então tem uma pergunta muito comum, às vezes, que os caras colocam na internet. Quais são IPs que são roteáveis na internet? Tá? A gente vai ter que ver esses IPs aqui, ó, classe A, B e C, né? São os roteáveis na internet, beleza? Claro que tem umas exceções que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que é que caracteriza uma rede IP? O que a gente vai ter que achar numa rede com classe, com rede, sem subrede, seja o que for? A gente tem que achar o endereço de rede, identifica a rede, o conjunto que tem vários hosts, e ele é representado por todos os bits de host com valor 0. É o primeiro IP de uma rede ou de uma subrede. Por exemplo, 192.168.0.0, tá? Isso aqui é o endereço de rede de uma rede classe C, tá? Uma máscara 255, 255, 255.0, uma classe C. Então esse cara, o primeiro IP, ele é a rede. Se você for ver, aqui, ó, esse aqui, ó, os bits de host dele, que são os últimos 8 bits, estão tudo em 0, né? Esse 0 aqui, ó, representa que está 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 8 zeros. Beleza? Então, o primeiro IP, que tem tudo 0 como host, é a rede. Ele representa o conjunto todo, tá? Para que a gente usa o endereço de rede? Para criar rota. É para isso que a gente usa o endereço de rede, tá? Para criar rota. Então, se você for na tua máquina lá, der um cmd e der um route print, você vai ver que o Windows cria algumas rotas para você. E vai criar com alguns endereços de rede e tem alguns endereços de host que ele coloca, tá? Endereço de host são os endereços que eu vou configurar numa interface de rede, seja de um micro ou de um roteador, tá? Então são os caras que identificam um IP que a gente chama de unicast, aquele IP que eu vou usar para me comunicar na internet, para acessar uma página da internet, para mandar um e-mail, alguma coisa desse tipo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o IP 10.150.21. Se isso aqui é uma classe A com a máscara 255.0.0.0, a minha rede é a 10.0.0.0 e o meu host é o 150.21. Representa um IP que está configurado na máquina dele com 10.150.21 com a máscara 255.0.0.0. Beleza? Os hosts válidos, IPs de host, hosts, endereço de interface, endereço válido, são todos sinônimos desse cara. Eles vão do segundo IP, o primeiro após a rede, até o penúltimo IP, um antes do endereço de broadcast, tá? Por exemplo, lá, ó, aquela hora aqui, ó, eu coloquei, vou só apagar aqui só para citar o exemplo, né? Eu coloquei a rede 192.168.0.0 com a máscara 255, 255, 255.0. Então, o 0, que é o primeiro IP, ele é a rede, eu não posso usar.
Quem que eu posso configurar em micro? É do primeiro, 192.168.0.1, segundo, 192.168.0.2, terceiro, 192.168.0.3, até o 192.168.0.254, que é o penúltimo. Tá? O 192.168.0.255, ele é o broadcast local dessa rede. Representa o que? Se eu mandar um ping para o 192.168.0.255, todos os IPs que tiverem de pé, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, os micros que estiverem com IP de host vão responder para essa máquina. Isso é válido para todas as classes. E é válido inclusive para subrede, tá? Então, o primeiro IP aqui, ó, que tem bits de host tudo zero é a rede. Do segundo até o penúltimo são os IPs válidos e o último é o broadcast. É isso que eu quero achar sempre numa rede IP e é com isso aqui que você resolve 99% dos exercícios de endereçamento IP, tá? Esse conceito tem que estar bem legal. Então, se eu entrei numa empresa, o cara chegou lá para mim e falou, ó, eu tenho 200 máquinas aí para configurar, escolhe uma rede e faz esse negócio. Então eu poderia escolher o 192.168.0.0 com a máscara 255, 255, 255.0, uma classe C. Eu tenho os IPs de 1 até 254 para configurar nos micros e eu tenho 254 hosts, dá os 200 bonitinho. Tá? Vamos ver com as outras máscaras aqui, ó, que o Antônio pediu. Eu vou até colocar do lado aqui, essa aqui, eu não vou apagar. Vou deixar aqui a classe C. Vamos fazer uma classe B. Vamos fazer uma classe B aqui, ó. Por exemplo, 172.16.00 com a máscara 255, 255.00. Começa com o IP 172.16.0.1, 172.16.0.2 até 172.16.0.255. Chegou em 255, soma 1 para lá. 172.16.1.0, 172.16.1.1, até chegar no 172.16.255.254, que é o penúltimo. E o último é 172.16.255.255, que é o meu broadcast. Então eu tenho um total aqui, ó, de 65.500 e lá vai pedrada IPs válidos, ó, do 01, 02, 11, 12, 21, 22, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até o 16.254. E o último 16.255.255 é o Boradcast, né? Boradcast, quem está falando aqui é o Alberto Roberto. O endereço de Boradcast. Agora sim, né? Agora é o broadcast. A classe quem escolhe é normalmente a administração de rede. A classe que você vai usar, na realidade você escolhe pela tua necessidade, né? Se você tem até 254 hosts, você pode trabalhar com classe C. Se você tem até 65 mil e pouco, você pode trabalhar com classe B. E acima de 65 mil e pouco, classe A. Justamente, é o meu físico, infra, quantos computadores eu tenho e sei lá mais o que. Barra 30 não é classe, tá? Barra 30 eu já estou trabalhando sem classe. Esse é um endereço que a gente usa para... É uma máscara que a gente usa para fazer redes WAN, que vai ser o próximo assunto, tá? Por enquanto a gente está com classe ainda. Então eu estou usando as máscaras padrões aqui, tá? São as máscaras padrões. Vamos ver com a classe A agora. Só vamos finalizar aqui, ó, Rony, com uma classe A. Classe A, por exemplo, a rede 1.0.0.0. Agora a máscara da classe A é 255.0.0.0, tá? Então ele começa crescendo em 1.0.0.1, 1.0.0.2 até 1.0.0.255. Aí aqui passa para 1.0.1.0 até 0.1.255. E aqui passa para 1.0.2.0. E assim vai até chegar no 1.255, 255, 254, que é o último, que é o penúltimo. E o último é o 1.255, 255,
255, que é o meu broadcast de novo, né? Broadcast. Tá? Esse aqui é o broadcast dessa classe A. Então aqui, ó, eu tenho 2. Aqui a gente tem 2 elevado a 24 menos 2, né? A gente vai ver daqui a pouco quais IPs eu uso para a internet e quais IPs são internos, tá? Isso aí são os IPs privados. Mas vocês entenderam aqui como é que variam? O que que é? Então eu tenho que saber quem é a rede, quem é o meu broadcast e quem está no meio deles são os IPs válidos, tá? E cuidado, quem começa a calcular endereço IP acha que tudo quanto é final 0 é rede. Nem todo final 0 é rede, tá? Para classe C é válido. Agora, para classe B, ó, eu tenho 1-0 que é host, eu tenho 2-0 que é host, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0, 12-0, 13-0, 14-0, 15-0. E 16-0 aqui, ó. 16-0 não, até o 15-0 aqui, ó. Todos eles são endereços que eu posso usar, né? Até o 2550 aqui, ó, ainda é um endereço válido. Então nem sempre quem é final 0 ou final 255, ele é rede ou broadcast. Então, por exemplo, aqui, ó, o IP 172.16.1.0 não é uma rede. Para essa rede aqui, ó, com essa máscara, ele é um host. Tá? Entendeu? Mesma coisa, 172.16.0.255. Não é porque ele é final 255 que ele é um broadcast. Com essa máscara, ele é um IP válido. Então, quem diz se o cara é IP válido ou broadcast ou rede é a máscara, justamente. É o que o Orlando falou. Tudo depende da máscara usada, que aí sim você pode dizer se o cara é host, rede ou IP válido. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tem várias questões aí que o pessoal induz você a errar usando esse conceito, tá? Então, a rede é o primeiro, o host do segundo até o penúltimo, o broadcast é o último, é quando tem todos os bits de rede, de host em um, tá? Eu tenho 2 tipos de broadcast, ó. Tem o broadcast sobrecarregado, que é o 255, 255, 255, 255. Esse IP, ele obriga a qualquer computador responder, não importa em que rede ele esteja, tá? Ele é usado, por exemplo, no DHCP. O DHCP é o protocolo que você usa para estabelecer um IP dinâmico na tua máquina. Você não sabe qual é o servidor DHCP, você não configura, né? Você não tem nada configurado. Então, como você não sabe onde é que está o servidor DHCP, você pede o teu IP para o 255, 255, 255, 255. Aí, quem for o servidor DHCP vai reconhecer esse pedido e responder para você, tá? Já o broadcast local é, por exemplo, aqui, ó, 292.121.255, que é uma classe C. Isso aqui, ó, todo mundo de 200.192.121.1 até 254 responderiam para ele. Agora, as outras redes não, tá? Então, ele é um broadcast direcionado, tá? Ele é um broadcast direcionado. Os roteadores, eles, por padrão, matam o broadcast sobrecarregado, o broadcast local, tá? Que é esse aqui, 255, 255, 255, 255. Ele vai matar isso. E esse cara aqui, ó, o broadcast direcionado, você pode configurar para ele deixar passar ou não, tá? Existe um comando chamado IP Direct Broadcast, que aí eu posso fazer com que esse tipo de broadcast seja encaminhado de uma interface para outra, tá? Agora, esse aqui não tem como. O 255, 255, 255, 255, as interfaces do roteador não vão mandar de uma para outra, tá? Eles não vão rotear de uma para outra. E a gente já viu lá, né, o endereço de loopback é aquela rede 127.001 que permite a comunicação de um processo dentro da própria máquina
que você faz o ping 127.0.0.1, se a tua máquina não responder, quer dizer que a tua placa de rede está ferrada, né? Que nem a tua placa de rede responde. Então o 127.0.0.1, se você der um netstat-n ou um netstat-a, que a gente viu na aula passada, você vai ver que tem IP 127.0.0.1 se comunicando com o 127.0.0.1, que são processos internos do Windows e de outros programas que você instala na tua máquina, tá? Então lembrando, isso aqui é para fazer um resumo, tá? Uma rede IP tem 4 componentes básicos: endereço de rede ou subrede, hosts úteis, endereço de broadcast e a máscara de subrede. Então, o endereço de rede é o primeiro IP, do segundo até o penúltimo são os hosts úteis e o endereço de broadcast é o último IP. Então aqui ó, aquele exemplo que eu dei, 192.168.0.0/24, né, classe C, 255.255.255.0. O primeiro IP, que é a rede, é o 92.168.0.0. Quando todos os bits de host estão zerados. Aí do 1 até o 254 são os hosts válidos que eu posso configurar numa placa, tá? Eu posso pegar minha placa de rede e colocar 192.168.0.1 com a máscara 255.255.255.0. Agora, se você pegar a tua placa de rede e colocar o 92.168.0.0 com a máscara 255.255.255.0, o teu micro vai dar um erro. No roteador também. O cara vai falar que você está num bad mask. Tá? Bad mask quer dizer que você está configurando uma máscara errada. O 92.168.0.0 é uma rede, não é um host. Então eu não tenho como configurar na minha placa de rede esse IP. Beleza? Mesma coisa o 255. 255 é um broadcast. Se eu colocar na minha placa de rede um 92.168.0.255 com a máscara 255.255.255.0, ele vai dar bad mask. Por quê? Porque esse cara é um broadcast, ele não tem que estar configurado como IP da máquina. Joia? Então o que você tem que ter no teu projeto, né? Você tem que saber que redes você vai usar, quais são os IPs válidos para você configurar nos equipamentos ou colocar no teu servidor de HCP para ele fornecer IP para os micros, e você tem o teu broadcast, que isso aqui, quer queira, quer não queira, toda rede IP tem o broadcast, tá? Então dele você não escapa. Quantos hosts a gente pode ter? Quantas redes a gente pode ter? Eu já adiantei isso, né? Quantos hosts a gente tem? É 2 elevado a quantidade de bits 0 da máscara menos 2, porque eu tiro a rede e o broadcast que não são utilizáveis, tá? Então, sempre o número de hosts é esse. É 2 elevado a n menos 2, onde o n são os bits 0 da máscara, tá? Então, por exemplo, para as classes cheias, né? Classe A tem 3 octetos para a rede. Então é 2 elevado a 24 menos 2. Classe B é 2 elevado a 16, porque só tem 2 octetos, menos 2. E classe C, que tem um octeto, é 2 elevado a 8 menos 2. Tá? Então aqui, ó, tá a conta da classe C. 2 elevado a 8 menos 2, 256 menos 2, 254 hosts por rede classe C. Tá? Então isso aqui é a conta dessas classes. E isso vale quanto subrede, tá? Você pega lá quantos bits 0 tem na máscara de subrede, diminui 2, que dá o número de hosts dela. Então, por exemplo, o cara pode chegar lá e dar um projeto para você. A gente vai ver depois de subrede que tem exercício de projeto. O cara chega e fala que ele quer que tenha uma rede com 200 hosts por rede. 200 hosts. Se você pegar 2 elevado a 7, dá 128. 2 elevado a 8, que dá 256. Então eu tenho que ter 8 bits zeros para ter 254 hosts. Entenderam aí como é que é o esquema?
Agora, quantas redes eu tenho, tá? Quantas redes eu tenho é você pegar quantos bits 1 tem na máscara e elevar 2 elevado a essa quantidade de bits 1, tá? Por exemplo, só que você tem que considerar a classe, né? Só cuidado com isso, né? Uma classe A, por exemplo, ele sempre começa com 0. Então ele só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits 1 para você brincar para fazer rede. Então é 2 elevado à sétima, não 2 elevado à oitava, que dá 128. Mas como você tira a rede 0 e a rede 127, ficam 126 redes. Então são 126 classe A. Classe B seriam 2 elevado a 16. Mas não é, né? Porque sempre vai ficar fixo 1, 0. Então eu tenho que tirar 2. É 2 elevado a 14. Vão dar 16.384 redes. E classe C? Quantos? 2 elevado a quanto que vai ser? Classe C começa sempre com 1, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o resto aqui é host, né? Então eu tenho 16 mais 5, que dá o 21. Então vai ser 2 elevado a 21, que vai dar os 2 milhões e cracracá, que a gente já calculou lá, né? Vai dar os 2 milhões e pouco de rede. Na realidade, classe A, B e C, você tem que saber aproximado. Para você... É difícil cair pergunta que fale, quantas redes tem na classe A, na classe B. Isso aí a gente tem que saber mais ou menos aproximado, né? Que eu tenho 2 milhões e poucos de redes classe C, 16 mil e poucos classe B e 126 classes A, tá? Mas assim eu chego na rede. Tem um detalhe que a gente vai ver depois, é que quando eu estou usando subrede, vocês vão ouvir um negócio chamado subrede válida, tá? Quando a gente está utilizando o roteador antigo ele implementou o cálculo para subrede, para rede, igual ao cálculo de host, tá? Que era 2 elevado a n menos 2. Então, por exemplo, classe C, eu teria 2 milhões e pouco menos 2. Porque ele desconta a primeira subrede e a última. A primeira subrede é chamada subrede 0 e a última subrede é a subrede de broadcast. Tá? É meio estúpido, por isso que eles corrigiram isso nos roteadores, colocando um comando IP subnet 0. Então todos os roteadores saem com esse comandinho aqui, ó, que é o IP subnet 0. Tá? Esse comandinho, ele faz o roteador ignorar essa conta antiga e considerar a primeira e a última redes como válidas, tá? Mas isso a gente vai ver de novo quando a gente começar a ver subrede. Agora vem o assunto do IP público e IP privado. Então, como a internet começou a crescer muito e não dava para colocar tudo quanto é computador na internet, primeiro que não dá por causa da quantidade, e segundo que é arriscado colocar tudo quanto é micro exposto para a internet, porque você coloca todo mundo exposto a um ataque, tá? Então, o que o pessoal fez? O pessoal lá que desenvolveu a internet fez a RFC 1918, que trata do endereçamento privativo ou endereço privado, tá? Esse número aqui é importante saber, tá? Quando o cara falar RFC 1918, eu tenho que saber que eu estou falando do endereço privado. O que é o endereço privado? O cara reservou redes classe A, B e C para você usar internamente, não usar na internet. Para você sair para a internet, você vai ter que traduzir esses endereços, tá? Usando NAT ou proxy. Então a classe A, eles reservaram a rede 10 inteira. A classe B reservaram da 172.16 até 172.31. E a classe C dá 192.168.0 até 192.168.255. Tá? Quem barra esses IPs são filtros. Tá? Quem barra esses IPs são filtros que a gente tem que colocar. No CCNA Security, por exemplo, tem uma hora que a gente vê lá a base de um firewall
que a gente fala, né, que tem que colocar esses IPs aqui, ó, eu tenho que bloquear tanto de sair como entrar na minha rede, tá? Na ACL eu vou ensinar vocês a fazer isso também com a ACL, tá? É interessante que a gente sempre bloqueie, tanto que ele saia quanto ele entre. Por quê? Porque se ele sair, você está mandando lixo para a internet. E se entrar um IP 10, 172.16 ou 192.168, você está recebendo um ataque. É alguém tentando atacar a tua rede interna, beleza? Porque isso aqui não deveria estar rodando na internet. Então, esses IPs 10, 172.16 até 172.31 e 192.168.0 até 192.168.255 podem estar repetidos em várias empresas, tá? Várias empresas podem estar repetindo isso. Por exemplo, na DLTech a gente usa a rede 10 e a rede 192.168.0 para fazer o nosso endereçamento. Então, a parte corporativa eu uso o 192.168.0 e a parte de sala de aula eu uso rede 10. Então a gente usa essas duas redes aqui internamente para separar a sala de aula e separar a parte corporativa. Aí, na ponta, no nosso roteadorzinho ADSL, a gente tem um NAT, que é o Network Address Translation. Na realidade é o PAT que usam, né? O Port Address Translation. Que a gente vai ver isso depois, tem um capítulo específico para o trio parada dura, que é o NAT, PAT e DHCP. Então esses endereços privados, eles precisam ser traduzidos, convertidos de endereço privado para endereço público antes de sair para a internet, tá? Então quem faz essa conversão é o NAT e o PAT. O NAT e o PAT é conversão, é tradução. Então ele pega o endereço de camada 3 que não é válido e converte para um que é válido. E você também tem o proxy, tá? Só que o proxy já não é mais só tradução. O proxy ele tem a capacidade de ler camada 7. Então você tem como avaliar também o conteúdo que você está mandando para frente, né? No proxy o pessoal coloca lá barra determinados sites, ó, site começar com xxx, Playboy, alguma coisa assim. O cara barra. Então ele cria filtros para barrar até sites. No NAT eu não tenho como fazer isso, tá? No NAT não dá para fazer isso porque ele só traduz de um endereço para outro. Beleza? Entenderam agora aí? Antes da gente acabar a aula de hoje, vamos ver aqui, ó, na prática, o que é endereçar, tá? Endereçar é o seguinte, você tem, por exemplo, aqui ó, nesse exercício, um roteador com duas redes LAN, ó, Fast Ethernet 0/0, Fast Ethernet 0/1, tá? Eu tenho dois switches aqui, ó. Aqui está representado um micro e um laptop, mas vamos dizer que eu tenho vários hosts, beleza? Eu tenho vários hosts. O que é endereçar uma rede? Então, cada porta do roteador aqui, ó, ou cada VLAN que eu tiver no switch, tem que receber uma rede IP própria. Então aqui eu tenho que ter uma rede IP, aqui no Fast 0/1 uma outra rede IP. Aí para quem que eu tenho que dar endereço? Obrigatoriamente para a interface do roteador, ou para a minha VLAN, e para os micros, tá? Os switches no CCNA, eles são camada 2. Se eu quiser dar um endereço IP para o meu switch, é só para eu poder acessar remotamente ele para fazer alguma coisa, né? Para eu não precisar ir lá e plugar o cabinho na porta de console e ficar configurando. É para eu poder dar um telnet, para eu poder dar um SSH e acessar o meu switch remotamente. Mas vamos supor aqui, ó, que eu quero ter o IP das interfaces, que é obrigatório para o roteador. Eu quero um IP para o switch e eu quero IPs para os meus hosts, que eu vou configurar lá no meu DHCP. Beleza? Então, se eu usar, por exemplo, uma classe C, eu vou fazer esse exemplo para vocês aqui, tá? Se eu usar classes C, então eu poderia escolher aqui ó, a rede 192.168.0.0 e aqui nesse segmento a rede 192.168.1.0. Beleza? Eu escolhi essas duas redes. Não estou colocando a máscara porque é classe C, a máscara é /24. Agora vamos dar os endereços para os caras. Ó.
Fast 0/0, eu vou colocar 192.168.0.1. Normalmente a gente endereça o roteador com o primeiro ou com o último IP, tá? E aqui eu vou colocar 192.168.1.1, tudo /24. O meu switch eu vou colocar aqui, ó, como 192.168.0.2, e esse switch daqui 192.168.1.2. Opa, deixa eu puxar para cá. Switchzinho aqui é 192.168.1.2. E agora sobrou para eu endereçar os micros do 192.168.0.3 até 192.168.0.254. Eu vou lá e configuro isso no meu DHCP, do 0.3 até o 0.254 para essa rede. E para a rede do lado, opa, deixa eu crescer aqui, beleza. Para a rede do lado, eu tenho a rede aqui, ó, 192.168.1.3 até 192.168.1.254. Porque o 255 é broadcast. Então veja, sobrou, ó, eu gastei 2 IPs aqui, ó, para endereçar essa interface e o switch, e sobraram 252. Tinha 254, né? Se eu gastei 2, sobraram 252 para eu colocar no meu DHCP e dar para os meus micros. Opa! Falha minha, muito obrigado, Rogério. É o sono. Justamente, Volney, para os switches do CCNA, eles são switches camada 2. Então o IP do switch do CCNA é para gerenciamento remoto, tá? Ele não roteia. Quem roteia no CCNA é o roteador, tá? O switch, ele é burrito, ele só faz camada 2. Claro que ele é muito mais inteligente que um hub, mas perto do roteador ele ainda é uma bestinha. Olha só, pessoal, uma outra coisa interessante aqui, né? 3560 já suporta Layer 3. Eu acho que até da família 2960 deve ter iOS para Layer 3, tá? Eu tenho aqui, ó, 252 IPs, tá? Aqui e aqui. Então isso aqui eu estou fazendo um roteamento com a classe A. Aí, quando você vai configurar uma rede, eu tenho aqui, ó, colocar no micro e no switch, ó, meu IP 192.168.0.3, com a máscara 255, 255, 2550. E para esses caras aqui, ó, eu tenho uma opção, tem um parâmetro a mais que é o gateway. O gateway, ele é o IP do roteador, tá? Então eu vou ter que colocar nesses caras aqui o gateway como 192.168.0.1. Não esqueçam disso, tá? Então o IP da minha VLAN ou o IP do roteador é o gateway. É aquele cara que vai conhecer a internet. Então quem vai rotear para a internet é esse cara aqui, ó. Então provavelmente eu vou ter que ligar mais uma interface aqui, ligar na internet aqui, ó, né? Para ele poder fazer o roteamento desses pacotes aqui, né? Senão não tem sentido. Igualzinho o modem ADSL, né? Então você tem o teu tem o teu IP, a máscara que a gente definiu que é a padrão, e o gateway é o IP do roteador, tá? E claro, falta um parâmetro ainda para o cara acessar a internet, que é o IP do DNS, tá? Então, para o cara acessar a internet, são esses parâmetros que eu preciso ter. É IP, máscara, gateway e um IP de DNS. Sem isso, o cara não acessa a internet, né? Porque a internet, ou então você vai ter que decorar tudo quanto é IP de site que existe na internet, né? É muito louco isso aí, não tem sentido, né? Beleza? Deixa eu apagar essas figurinhas aqui, ó. Pra gente fechar, só deixa eu mostrar uma coisa. Ó, depois terminem esse exercício aqui em casa, tá? É só baixar as transparências que tem, que tá nomeado lá como apresentações
na área do aluno, vocês podem baixar o PDF aqui e fazer depois terminar isso aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo, seja por MSN ou colocam uma mensagem no fórum, tanto faz. Só aqui, ó, eu queria mostrar o seguinte. Veja, a gente tem rede LAN aqui, ó, rede LAN aqui, rede LAN aqui. Então, rede LAN, quantos micros eu tenho numa LAN? Um de vocês já respondeu há pouco, né? Depende do meu projeto, da infra, de quantos micros eu vou ter e sei lá o que mais. Na LAN, o número de micros aqui, ó, é variável, tá? Agora, a WAN, eu tenho uma WAN serial, ponto a ponto. Quantos IPs eu preciso nessa WAN? 2, né? Ponto a ponto é 2. Preciso de um IP para cá e um IP para cá, tá? Supondo que a gente ainda não aprendeu subrede, né? Que a gente ainda não aprendeu. Se a gente fosse usar redes normais, né? Se eu colocar, por exemplo, uma classe C aqui, ó, 192.168.0.0/24. Eu vou usar 2 IPs. Qual é o desperdício que a gente tem? Se eu só vou usar 2, né? A gente tem um total de 254 numa rede IP. A gente tem um desperdício de 252 IPs, tá? Então, por isso que na próxima aula a gente vai ver o assunto que é divisão em subrede, tá? Que aí sim a gente vai otimizar a minha rede. A gente vai ver a divisão em subrede, que é a base para VLSM, que é a base para CIDR, que é a base para tudo, tá? Todas as outras questões que vão cair no CCNA tem a ver com subrede, que tem a ver com VLSM, com CIDR e com sumarização. Aprendendo bem a divisão em subrede, VLSM, CIDR e sumarização vai na cola. Beleza? Então tem que saber muito bem as classes, porque no CCNA, apesar dos caras trabalharem com subrede, com classless, eles vão, muitas vezes, referenciar uma classe. Então a gente tem que saber quem são as classes para saber onde é rede e onde é host, né? Como assim o fator é desperdício ou otimização, Orlando? Não entendi. O fator é otimização. O que o cara quer na prova, né, e o que o cara quer num projeto é o que você otimize, tá? Que a gente otimize. Só que é questão de prova, é um examinador, né? Na prática você quer otimizar. Agora, lá na prova, o cara pode te dar um exercício baseado no desperdício só para fazer pegadinha, né? Por isso que a gente tem que saber tudo. Então, galera, recomendo o seguinte. Leiam esse capítulo, o capítulo 5, aquela parte de IP. Deem uma olhada já em subrede que tem lá, que aí na próxima aula a gente vai ver a subrede de uma maneira bem objetiva, tá? Eu vou ensinar vocês como é que a gente resolve essas questões e se precisar a gente vai até um pouco a mais aí, tá? Ah, Rodrigo, tranquilo. Não tem problema que a gente está corrigindo a data de expiração de todo mundo, tá? Tem outros alunos aí que a gente vai corrigir e ao longo da semana a gente vai corrigir de todo mundo a data que expira o acesso. Até o final da web aula. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Então leiam esse capítulo. Se puderem já fazer uns exercícios para ir quebrando a cabeça, façam. Porque a próxima aula é a subrede. E é o seguinte. Para aprender subrede é só praticando. Para ver como é que verifica a data do acesso, na área do aluno, do lado direito, tem lá um campinho embaixo daquele calendário, quando você entrar no curso, tem lá um campo de até quando vai o teu acesso, tá? Eu vou otimizar de todo mundo o acesso. Claro que quem tem acesso para lá, né, o acesso continua normal, né, até o final. Agora, quem está com acesso antes do final do curso, que termina na primeira ou segunda semana de outubro, vai ter essa semana o acesso normalizado. Pessoal, tranquilo? Vamos parar por aqui? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, que eu respondo, não tem problema.
Vamos ver se dá para tempo de ver a Carminha ainda. Manda, Rodrigo. Falou aí, galera. Para quem tá saindo, boa noite. Até quarta. Para fazer os dois, a velocidade dos dois ficar com uma só. Você tem que usar um protocolo chamado PPP e usar dentro do PPP uma propriedade chamada Multilink PPP. Aí você transforma dois links num tubo, né? Por exemplo, você pega dois links de 2 MB serial, coloca o multilink PPP e ele vira 4 MB. Senão, no máximo que você pode fazer é balanceamento de carga, tá? Se você tiver dois links, você pode fazer balanceamento de carga, que, claro, ele não vai virar um link de dois links de 2 MB, não vão virar um link de 4 MB, mas você vai balancear a carga e ele vai usar os dois links da melhor maneira possível. A gente vai ver que o EIGRP, e o SPF e o RIP fazem isso automaticamente. Beleza? Ah, qualquer coisa me diz aí que você está usando e me manda um e-mail que eu te dou uma força. Falou, galera. Boa noite. Câmbio desligo.